Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. A gente vem aqui hoje para dar aquilo que recebemos, um pouco daquilo que recebemos. Diz a Bíblia, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. A gente vê falar na palavra sobre o esfriamento. E o que é esse esfriamento? Não é a pessoa deixar de saber ou conhecer a palavra de Deus. Você rolando esse vídeo, certamente você vai encontrar pessoas falando coisas semelhantes. Não importa se ela coloca em prática ou não na vida dela, não interessa. O que importa é que você está ouvindo. Você tem uma Bíblia, muitos têm o privilégio de ter uma Bíblia em casa, né? Um livro que foi muito perseguido ao longo da história e continua sendo perseguido, e será? E por quê? O reino de Deus não é desse mundo, e quem vive a fé genuína padecerá perseguições. Mas o que importa aqui agora, o que interessa nesse momento, se você não ser apenas ouvinte, mas praticante, como diz a palavra no livro de Tiago, você vai ser abençoado. Não importa a situação que você esteja, não importa a sua situação, esteja lutando um momento difícil, uma depressão, vício, problema familiar, você precisa apoiar a sua vida na palavra de Deus. Isso é a fé fundamentada sobre a rocha. Então, compartilhando um pouco daquilo que recebemos, do muito que recebemos, a gente vem aqui nesse instante falar que Deus é o mesmo, a palavra dele não torna para ele vazia. Lá disse, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Né? Naturalmente, a pessoa enfrenta uma resistência. Existe uma resistência por parte do mal. O mundo jaz no maligno. O diabo anda ao nosso derredor, o nosso adversário, como diz a Bíblia, anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar, no qual resistir eles firmes na fé. Mas também a gente pode enfrentar uma própria resistência, o orgulho. A pessoa, às vezes, ela não quer dar o braço a torcer, ela quer fazer a maneira dela. No entanto, a gente precisa reconhecer, sem a ajuda de Deus, nada podemos fazer. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a gente aproveita esses poucos minutos para fazer esse convite. Às vezes a pessoa diz assim, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Né? Ela não, às vezes não fala verbalmente, mas fica vindo na cabeça dela. Mas será realmente que você já fez tudo que estava ao seu alcance? Você já buscou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Em outras palavras, a pessoa se esforçar, ela não se deixar levar por disse-me-disse, né? Porque não se engane, meu amigo, minha amiga, não é porque se trata das coisas de Deus, das coisas divinas, que vai ser bem falada nesse mundo. Muito pelo contrário. O próprio Deus, o Senhor Jesus disse que envia a mim ver o Pai, o próprio Deus foi blasfemado, xingado, humilhado. Mas por quê? Ele estava levando sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Mas se chamar a Beelzebul, príncipe dos demônios, ao pai de família, quem dirá aos vossos familiares? Então, não se engane, não se iluda esperando perfeição nessa terra, porque a gente não vai encontrar. Mas se você buscar de todo o coração, exemplo,
Você sente aí um problema de saúde, a situação aperta, você vai onde tem médico, não importa onde seja. Você vai sair sem dinheiro, você vai sair sem documento, você quer ser atendido. E às vezes você chega no hospital, tá lotado, e você olha, é aqui que eu vou ficar. E eu vou ser atendido. E se demora o atendimento, você vai lá no balcão, você vai no recepcionista, você quer saber que médico que está atendendo. Principalmente às vezes é teu filho, é tua mãe, é tua esposa, não sei. Mas por quê? Você carece de um atendimento urgente. Da mesma forma, quem realmente tem fome e sede de justiça, essa pessoa ela não está olhando placa, ela não está olhando nem quem está ali. Ela já vai na fé, ela vai, se Deus é vivo, se Deus existe, se Ele se importa comigo. É um clamor. E essa pessoa se encontra cansada realmente. Não é difícil você ver testemunhos aí, são muitos, graças a Deus, de pessoas que chegaram nesse estado e Deus ouviu a sua oração. Mas se a humildade precede a honra, e a pessoa rasgar o seu coração, também a altivez, o orgulho precede a queda. A pessoa buscar de forma superficial, ela substituir na sua vida por qualquer coisa, ela não ser firme no seu voto, nos seus compromissos. Diz a Bíblia, Deus conserve em paz todo aquele cujo propósito é firme. Olha só que forte. Então tem de haver um propósito, tem de haver um compromisso. A pessoa buscar de todo o entendimento. Amém? Então, se você assim se encontra, buscando uma resposta, e às vezes você se pergunta por que ainda não veio essa resposta. O não de Deus também é uma resposta. Mas será mesmo que você está fazendo tudo que está ao seu alcance? Então venha, medite mais na palavra. Quando a gente chama venha, é você se sujeitar a Deus. Congregar, não deixar de congregar, como é o costume de alguns, né? E eu oro por essas pessoas todo dia, pessoas que elas não olharam para as críticas, para a situação, para a distância, elas não olharam nem para si mesmas, mas elas obedeceram uma voz, assim como o crente Abraão, e elas obedeceram o id, elas falaram de Jesus, falaram da fé, elas, enfim, negaram a si mesmas, e por isso a gente foi alcançado. Não é uma espetada, não, mas a gente não foi alcançado, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, mas a gente não foi alcançado por pessoas que optaram por, supostamente, servir a Deus da sua maneira, no individual, no particular. Eu busco a Deus de casa, eu oro a Deus de casa, amém, graças a Deus. Mas você não ficou sabendo da existência desse Deus por pessoas que pensam dessa forma, porque senão viraria aí como diz, uma panelinha, né? Parte da minha vida social, minha vida particular. E o reino de Deus, meu amigo, minha amiga, ele não é isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, que o Espírito Santo abençoe cada uma dessas pessoas, inclusive esse livro sagrado que muitos têm aí na sua estante, foi pago um alto preço. O Senhor Jesus, sim, mas também através dos discípulos, as testemunhas vivas da ressurreição do Senhor Jesus. Então devemos orar. Orar pelos governantes, orar pelos médicos, autoridades, orar pela igreja e não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Amém? Que o Espírito Santo fortaleça a sua vida,
Você que reconhece que se encontra desviado do reto caminho, que Deus te fortaleça, te guarde, te livre de todo mal. E lembra, pois, de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Não interessa se você tem um título, seja pastor, diácono, presbítero, obreiro, enfim, não interessa. É um título, mas a nossa vida com Deus, a gente não pode deixar que seja um mero título. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e seu caminho. De repente você carregava outro título, desviado, afastado, mas você determina agora dentro de você: eu vou voltar à prática das primeiras obras, eu vou voltar à casa de meu pai. Pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Trata-me como um dos teus empregados. Olha a humildade. Amém? A humildade precede a honra. Que Deus abençoe a sua vida. Você não tem que se prostrar perante o homem, perante imagem, perante o homem, mas perante Ele a gente precisa reconhecer: Deus é Senhor de todas as coisas e outro igual não há. Deus abençoe a sua vida e seus caminhos. Forte abraço. Com licença.